E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje com essa aula. Essa aula é a continuação das últimas que a gente tem feito sobre EDOs lineares, agora nesse caso com coeficientes constantes e não homogêneos. Então, o objetivo da aula de hoje é estudar EDOs lineares não homogêneas com coeficientes constantes, tá? E a gente vai focar essa aula aqui em EDOs lineares de segunda ordem, apesar que esse método pode ser estendido para as EDOs de ordem superior a 2, mas a gente vai focar nosso esforço em EDOs de ordem 2. Então, novamente, o objetivo da aula é estudar, poder descrever agora as soluções gerais das EDOs lineares não homogêneas, uma não NH, tá? De ordem 2 com coeficientes constantes. Vamos lembrar lá da teoria que a gente viu de estruturas de soluções para EDOs não homogêneas, que para obter a solução geral de uma EDO linear desse tipo, NH, primeiro a gente precisava da solução geral da homogênea associada, que é essa daqui, lembra? A homogênea associada à EDO NH que a gente está trabalhando, nada mais é do que pegar ela e igualar a ela a função nula, essa vai ser a nossa homogênea associada. Então, primeiro eu preciso da solução da homogênea associada, em que a solução chamada de YC, ela é dada em termos de Y1 e Y2, que são os caras que formam um conjunto fundamental para a EDO homogênea associada, ou seja, Y1 e Y2 formavam um conjunto fundamental de soluções para a homogênea associada, ou melhor ainda, eles eram linearmente independentes. Então, de novo, para obter a solução geral da NH, a solução geral da NH ela era formada por YC, que é a solução da homogênea associada, em que a homogênea associada nada mais é do que eu pegar a EDO NH que a gente está estudando, igualar ela a função nula, tá bom? E aqui a gente sabe como fazer essa solução geral, como obter, que nada mais é do que aplicar aquele método de Bhaskara e investigar as raízes da equação auxiliar e depois descrever a solução geral em termos das funções linearmente independentes que formam o conjunto fundamental. Mas o que? Uma YP. Isso vem lá da teoria de estruturas de soluções de EDOs não homogêneas. Então, outra parte aqui é uma solução particular qualquer para EDO, para essa EDO aqui. Então, de novo, para eu obter a solução geral dessa EDO, NH, eu preciso estudar a homogênea associada e obter a solução geral para ela, que eu chamei de YC. A segunda parcela aqui é chamada YP, que é uma solução particular qualquer para esse EDO. Mas para qual EDO? Para a EDO NH, que é a que a gente está estudando inicialmente. Então, a solução geral para NH é dada pela solução geral da homogênea associada mais uma solução particular qualquer. A gente já sabe como calcular essa primeira aqui, que é utilizando a equação auxiliar. E então, o nosso objetivo é como que eu faço para calcular uma solução particular para esse EDO NH. Tem algum método? Quais são os métodos? Enfim, a ideia é apresentar um método hoje para as EDOs lineares com coeficientes constantes e para a próxima aula a gente vai descrever um outro método, tá bom? Esse primeiro método, chamado de método dos coeficientes indeterminados ou método dos coeficientes a determinar, ou também um jeito que eu gosto de chamar que é método do chute, ele basicamente consiste em a gente olha para esse EDO que é dada para a gente, a NH, eu vou olhar a estrutura dessa G, olha a cara dessa função, se ela é uma exponencial, se ela é um polinômio, se ela é constante, se ela é um exponencial vezes seno, se ela é um seno, se ela é, enfim, uma certa trigonométrica. E aí eu tento fazer um chute, um possível chute com base na cara dessa solução aqui, tá bom? Com base na estrutura da G, eu tento chutar uma possível solução para verificar se ela satisfaz a EDO, certo? Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte, ó, embora o método dos coeficientes indeterminados não se aplique a EDOs lineares de segunda ordem, ou seja, esse método que a gente quer introduzir, que a gente vai introduzir, ele não se aplica somente às EDOs desse tipo aqui, né? EDOs lineares não homogêneas com coeficientes constantes de segunda ordem, quer dizer que eu posso estender ela para a ordem superior. Elas só podem ser aplicadas a EDOs lineares não homogêneas, tais que têm coeficientes constantes, então esses caras aqui têm que ser números fixos, não podem variar com a variável independente, tá bom? E a não homogeneidade, ou seja, essa função g aqui, a não homogeneidade, ela deve ser especificamente ou uma constante, ou um polinômio, ou uma função exponencial desse jeito,
ou seno ou um cosseno dessa forma, ou somas de produtos dessas funções. Para ficar um pouco mais claro, o que eu estou falando aqui é o seguinte: quando a gente está olhando para essa EDO e eu quero aplicar o método que a gente já vai introduzir, tá? Que é o que eu chamei de NH lá no início, essa G de x necessariamente tem que ser uma combinação linear, tem que poder ser escrita como uma combinação linear de alguma dessas funções, uma função constante, ou uma potência da variável independente, uma potência da variável independente vezes exponencial, ou potência da variável independente vezes exponencial vezes um cosseno, ou um seno, tá bom? Tem que ser coisas dessa forma, tá? Aqui embaixo alguns exemplos só para ilustrar essa ideia. Por exemplo, ó, se lá quando eu estou estudando uma função, uma EDO dessa genérica, e a g aparece como uma função constante, legal, dá para eu tentar esse método que a gente vai introduzir. Se for um polinômio de grau 5, é um polinômio, porque é uma combinação linear de caras dessa forma, tá vendo? Da mesma maneira, se a g for escrita dessa maneira, então eu tenho lá, novamente, ó, combinação linear de caras, eu posso até ver como caras dessa forma, tá vendo que o alfa é o número 0, em que o beta aqui no caso vai ser 3 no caso, tá vendo? Depois tem uma combinação linear desse aqui também. Enfim, eu sempre vou poder utilizar esse método do chute somente quando o lado direito da equação for uma combinação linear de polinômios, exponenciais, senos e cossenos ou somas e produtos desses caras, certo? Quando a gente colocar alguns exemplos um pouco mais concretos, essa ideia vai ficar mais clara, tá bom? Mas o método em si é basicamente, eu olho para G e tento colocar no lugar dessas y's, aqui, derivadas e a y, uma função que tem uma estrutura análoga da G. Simplesmente isso, e normalmente essa função que eu vou estar tentando, essa solução particular que a gente vai estar buscando, ela vai depender de alguns coeficientes constantes, A, B, C, enfim. E justamente são esses caras que a gente vai tentar determinar a partir da hipótese de que essa YP satisfaz a EDO-NH. Ok? Vou mandar mais um pouquinho. E só para continuar ressaltando o fato da estrutura que a gente está tentando aqui, então a gente viu que para tentar tais chutes, para tentar esse método que a gente vai introduzir já com mais claridade, as funções têm que ser combinações lineares de dessas funções, né? Polinômios, constantes, exponenciais, trigonométricas ou somas e produtos dessas senos e cossenos. E alguns exemplos do que não recai lá, nesse caso anterior, são ln, por exemplo. Se apareceu ln lá como a não homogeneidade da função, essa ideia não é apropriada, essa técnica não vai ser apropriada e certamente ela não vai te levar em nada. Se aparecer uma função desse tipo aqui, tá vendo? Ela é como se fosse um x a menos 1. Note que o x a menos 1 não é recoberto aqui porque a gente está falando de x na n, em que o n é natural, então são polinômios. Isso aqui não é um polinômio. Essa função aqui também é chamada de cossecante, né? Não vai dar certo, enfim. Lá só, se a gente cobre, no caso, seno e cosseno, aqui seria seno sobre cosseno de x, também não vai dar certo, tá bom? A gente vai ver uma outra técnica chamada método da variação dos parâmetros, que é bem mais geral e cobre, inclusive, esses casos aqui quando aparecerem como a não homogeneidade da equação, tá? Não homogeneidade, novamente, é essa função que aparece do lado direito aqui da EDO que a gente está estudando. A gente chama de não homogeneidade. Ok. Vamos fazer um exemplinho só para dar uma leve aquecida nos motores e depois eu faço um vídeo só de exemplos de fato, aí já ressaltando detalhes da técnica em si, que não tem muito segredo, ela só tem algumas artimanhas na hora de aplicar. Mas de maneira geral, vamos aplicar vamos introduzir um pouquinho da ideia nesse exemplo, mas funciona basicamente assim. A gente tem uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes. Esses são os coeficientes. E o lado direito, observe a não homogeneidade, a g de x, é um polinômio de grau 2. Então, baseado no que a gente acabou de falar, a gente está nas condições. A gente tem uma combinação linear aqui de potências de x, tá? Nada mais é do que um polinômio de ordem 2. Então, basicamente, o que a gente acabou de introduzir foi: eu posso aplicar a tal técnica do chute aí. E a tal técnica do chute me diz que eu vou tentar uma solução particular com base nessa G.
com a cara da estrutura da G. Antes, vamos só acompanhar o enunciado. Ele fala assim, ó, determine a solução geral da EDO. Vamos lá, lembrando da estrutura das soluções para uma EDO linear não homogênea, a solução geral ela é dada como sendo a solução complementar mais uma solução particular. A solução complementar é a solução da homogênea associada. Solução da homogênea associada. Isso aqui é uma solução particular qualquer. Tá bom? O que é homogênea associada mesmo? É eu pegar a EDO que a gente está estudando e igualar ela à função nula. Isso aqui a gente sabe resolver. A gente sabe certinho caracterizar todas as soluções para CDOs. Em particular, essa daqui é um caso bem simples para a gente, é só reescrever, obter as soluções via equação auxiliar, tá bom? Então, o que fica de novo, na verdade, é como obter uma solução particular, que a gente vai ver já. Vamos resolvendo passo a passo, inclusive a parte da solução da homogênea associada, para chegar lá no finalzinho e obter a solução geral. Então, vamos lá, começando aqui, ó. Para determinar a solução geral dessa EDO, que é a que a gente está estudando, a gente primeiro resolvemos a homogênea associada. O que é a homogênea associada? É a EDO igualada à função nula. Como é que a gente faz mesmo? Escreve a equação auxiliar dela supondo soluções exponenciais, né? Você supõe uma solução do tipo e na mx para x real, substitui y e as suas derivadas aqui. Aí você vai concluir que o m tem que satisfazer essa equação auxiliar. Calculando as raízes, você vai obter raiz m1 e raiz m2, que são raízes reais distintas. Para raízes reais distintas, basta então a gente escrever a solução geral, vamos colocar aqui, ó, yc, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Combinação linear genérica do exponencial aqui, ó, m1x e m2x, beleza? Pronto. Isso daí já é a solução geral da homogênea associada, ou também chamada de solução complementar. Você já tem a primeira parte da solução geral. Basta agora a gente obter uma solução particular para essa EDO para, por fim, escrever a solução geral dela, tá? Certo, então a gente já tem a solução complementar para a homogênea associada. Agora o que a gente vai fazer? Agora nosso objetivo é obter uma solução particular para a EDO. Para esta EDO aqui, tá bom? Já voltamos, deixamos de lado a homogênea associada, voltamos para a não homogênea e eu quero achar uma solução particular para ela. Uma solução particular vai ser qualquer função que não dependa de parâmetros arbitrários que satisfaça essa EDO, certo? Eu poderia tentar às vezes por chute, falar, vou tentar 5 vezes x ao quadrado, eu vou tentar e de x, você pode tentar aí, mas o problema de ficar tentando aleatoriamente quer dizer que você vai perder muito tempo e certamente você não vai chegar lá de cara no que você precisa. Vai demorar bastante, talvez você nem chegue, tá bom? Então esse método aqui, o que ele vai dizer pra gente é o seguinte, você olha pro lado direito, como é uma função quadrática, eu vou tentar uma função quadrática para resolver essa solução, para ser uma solução particular. É um primeiro palpite, um primeiro indício é o lado direito, então a gente usa ele. Tem outras coisas que vão aí também influenciar, mas de cara a gente usa essa não homogeneidade como o primeiro indício. Então, a gente vai tentar uma solução particular deste tipo aqui, em que A, B e C são constantes a ser determinadas. Então, eu vou supor que existem A, B e C constantes, não depende de x, de maneira que a YP, quando substituída na EDO, ela satisfaça a equação. Então, tudo que a gente tem que fazer por enquanto é, pega essa YP, calcula a primeira derivada dela, vai dar 2ax mais b, calcula a segunda derivada dela, com base na primeira vai dar 2 vezes a, substitua esses elementos yp, y', py, duas linhas, p na EDO, exige a igualdade e vamos ver se eu consigo determinar esses coeficientes a, b e c que fazem yp solução desta. É basicamente isso. Então vamos lá. Então se a gente derivar, foi justamente a conta que a gente fez aqui, né? No slide anterior. Se eu derivo a YP, substituo ela na EDO e exijo que essa igualdade seja satisfeita, olha o que vai acontecer. Então, quando eu pego a EDO, substituo esses caras que a gente já calculou aqui, ó, já fazendo a conta direto, e exijo a igualdade que a EDO me está propondo, né? Esse aqui é o lado direito, esse aqui é a não homogeneidade da EDO.
Exigindo essa igualdade, se eu agora arrumar o lado esquerdo aqui da equação, juntar os elementos aqui, por exemplo, ó, vamos reescrever ela aqui embaixo, vai ficar assim, ó, vai ficar menos 2, esse termo aqui, ó, menos 2ax ao quadrado. Agora vamos juntar os termos que tem x. Aqui tem x, que mais? Onde tem x? Aqui tem x. Então vai ficar assim, mais 8a menos 2b multiplicado por x, beleza? Agora só sobrou os termos que são independentes. Então vai ficar assim, ó, mais 2a mais 4b menos 2c. Então, mais 2a mais 4b menos 2c. Aí o que você faz? Você faz isso ainda valendo essa identidade aqui, que é a não homogeneidade da equação. Agora, o que você faz? Como você está exigindo a igualdade para todo x, você vai comparar dois polinômios. Ou seja, a identidade de dois polinômios vale se e somente se o coeficiente do termo quadrático é igual ao coeficiente do termo quadrático, o coeficiente do termo de primeira ordem é igual ao coeficiente do termo de primeira ordem e o coeficiente do termo independente é igual ao coeficiente do termo independente. Se você resolver esse sisteminha, você vai chegar direto nesses valores aqui. A menos 1, B menos 5 meios e C igual a 9. Então, portanto, com base nesses valores de A, B e C, a gente consegue concluir que uma solução particular para EDO seria menos x ao quadrado menos 5 sobre 2x mais, menos 9, deixa eu apagar aqui, menos 9. Então, a gente obteve uma solução particular. Se eu tenho a solução particular, eu junto tudo com a solução da homogênea associada e a gente vai obter a seguinte solução geral, né? Então, uma vez que você obteve a solução particular, dada por este termo aqui, que a gente acabou de escrever no slide anterior, então, lembrando que a solução geral é AYC mais AYP, então basta eu substituir esses caras aqui e simplesmente reescrever, tá vendo? Então, a solução geral para a homogênea associada, então a solução geral para a EDO que a gente está estudando, nada mais é do que a solução geral da homogênea associada mais uma solução particular, que foi o que a gente obteve, tá bom? Então, essa daqui seria a solução geral da nossa EDO, tá vendo? Portanto, a solução geral da EDO é toda essa expressão aqui. Portanto, a solução geral da EDO é toda essa expressão aqui, certo? Resumindo, na hora de estudar a EDO, é uma EDO linear não homogênea com coeficientes constantes. A gente vai estar nos restringindo nesse estudo essas aulas com relação aos EDOs de segunda ordem. Então, basta eu olhar a estrutura da não homogeneidade para tentar uma solução particular. Por quê? Quando é uma EDO linear homogênea com coeficientes constantes, eu já sei como calcular a solução particular da homogênea. Eu já sei como calcular a solução complementar da homogênea associada. Então, basta ter um método para obter a solução particular. Uma vez que eu tenho um método para obter a solução particular, eu posso descrever a solução geral dessa EDO não homogênea. Tá bom? Então, esse exemplo está feito com os detalhes. Aqui tem mais um teoreminha que ele dá uma ajuda para a gente para facilitar quando a não homogeneidade é um pouco extensa. Tá? Ela ajuda a gente a quebrar em blocos, simplificar para obter solução particular e depois voltar no problema inicial. O enunciado basicamente fala isso. Suponha que no mesmo intervalo I, você vai ter YP1 é uma solução particular para essa EDO. Olha o lado esquerdo, olha o lado direito. Ela tem uma não homogeneidade G1, tá bom? YP2 é uma solução particular para a mesma EDO no lado esquerdo, só que a não homogeneidade muda, é G2. E assim por diante, tá? YPK, solução particular, mesma EDO no lado esquerdo e uma não homogeneidade aqui diferente no lado direito. Então, conhecendo essas KEDOs e suas soluções particulares, quer dizer que o que o teorema me diz é o seguinte: então, a soma dessas soluções particulares vai ser a solução particular para a seguinte EDO. O lado esquerdo é o mesmo do que o dessas aqui, só que o lado direito é a soma das não homogeneidades.
A aplicação desse teorema funciona basicamente, né, de maneira mais clara, no sentido inverso que eu li. Ó. Quando a gente está estudando uma EDO desse jeito, eu posso simplesmente quebrar ela nessas EDOs aqui, obter as suas soluções particulares, porque elas vão ser EDOs mais simples, em um certo sentido, e depois eu junto todas elas para obter a solução particular dessa última, tá bom? A gente vai colocar isso em prática também nos exemplinhos, que eu vou fazer num outro vídeo, tá? Só que aqui, no próximo slide, tem alguns exemplos que, em vez de falar de solução geral, eu vou falar de solução geral. Depois a gente faz a solução geral delas num outro vídeo com os detalhes. Eu queria mais comentar o seguinte, ó, determine uma possível solução particular ou um candidato à solução particular, tá? Determine um candidato à solução particular, tá bom? Então, eu só quero que que a gente acompanhe o raciocínio de o que eu vou utilizar, qual função eu poderia utilizar para buscar uma solução particular para esses casos aí, tá? Depois a gente resolve elas com bem mais detalhes no próximo vídeo. Mas vamos lá, ó. Por exemplo, essa primeira EDO, ela é uma EDO linear, com coeficientes constantes de segunda ordem. Então, nas condições que a gente introduziu agora. Aqui, o lado direito tem essa não homogeneidade. Qual tipo de função eu poderia tentar para buscar uma solução particular para isso? Bom, o aluno atento poderia falar, poxa, basicamente eu ia tentar algo assim, certo? O problema é o seguinte, baseado no que a gente fez lá atrás, eu ia pegar essa YP, calcular as derivadas dela, substituir elas aqui e exigir essa igualdade para tentar achar esse número A. Mas o problema é o seguinte, a primeira derivada desse seno vai fazer aparecer um cosseno aqui no meio dessa conta. E eu não vou conseguir cancelamento para esse cosseno em ordem de poder determinar esse número A. Então, o que acontece? Sempre que eu tiver um seno de 3x ou um seno de beta x aqui, não importa, com uma constante multiplicando ou uma função exponencial ou um x, você sempre vai somar junto dele um análogo aqui, ó, b cosseno de 3x. Esse seria o chute ideal para a gente tentar buscar uma solução particular para essa EDO, tá bom? Então, a gente pode até nesse momento vir aqui na tabelinha, tem uma tabelinha no final para vocês olharem, ó, quando eu tenho aqui, ó, tentativas para soluções particulares. Se a G aparece com um formato desse aqui, que tipo de chute eu poderia tentar? Aí você vai na frente, o tipo de chute é uma constante cosseno do mesmo arco que aparece lá, tá vendo? Mais uma constante seno do mesmo arco. Agora vê, e se fosse o cosseno? Observa, o chute é exatamente o mesmo, tá? O chute é exatamente o mesmo, tá bom? Aqui a gente agora só vai nos concentrar em achar as constantes A e B. Mas o que eu tô falando é, se aparece o seno, você soma cosseno com constante e seno com constante, sempre com o mesmo arco. Mesma coisa para o cosseno, tá bom? A gente poderia até continuar aqui na tabelinha, rapidão, já volto lá. Mas, ó, se aparece alguma coisa desse tipo aqui, o que eu vou utilizar como chute? Qual que é um candidato a chute? Vamos aqui na frente dele, ó. Ele está desenvolvendo está sendo desenvolvido aqui, mas, ó, é uma constante exponencial ao cubo. Uma constante que multiplica exponencial ao cubo cosseno de 4x, olha lá, mais uma constante exponencial ao cubo seno do mesmo arco. Tá vendo? Aí fica fácil agora de tirar com base nesses outros. Por exemplo, aqui tem um polinômio quadrático. Olha lá, ó, aparece o polinômio quadrático multiplicado por cosseno de 4x. Mais um outro polinômio quadrático multiplicado por seno do mesmo arco. Essa aqui é a ideia que a gente vai levando, tá bom? Vamos aqui, por exemplo. Então, esse aqui já está entendido. Sempre que eu tiver seno, eu somo, coloco como um candidato aqui, o seno e o cosseno do mesmo arco multiplicado por constantes que a gente vai determinar. Agora, por exemplo, olha para essa não homogeneidade. Qual seria um candidato aqui possível? Bom, eu tentaria algo dessa forma, A e de x, tá? Depois a gente vai ver que a não homogeneidade, ela é um indício, mas ela não é de fato determinante, tá bom? Ela é um primeiro passo. Tem outras informações que a gente tira, em particular, quando a gente estuda a solução da homogênea associada, também é uma fonte forte de informações para a gente dar um chute aqui na hora de tentar a solução particular.
Por exemplo, ó, qual possível candidato para esse caso aqui? Bom, para essa yp, se a gente olhar, eu tenho uma função linear ax mais b, certo? Mais uma outra função linear multiplicada por exponencial de 2x. Eu poderia colocar assim, cx mais d e de 2x, tá vendo? Esse seria um candidato para esse caso também. Eu posso pegar o 3 aqui, inclusive, e tentar utilizar a ideia desse teorema do princípio da superposição. Tá vendo? Ó, eu poderia, em vez de olhar ele desse jeito, eu quebrar ele em duas partes, y menos 2y' menos 3y igual a 4x menos 5, olhar a mesma EDO menos 3y igual a 6x e de 2x, tá vendo? Eu tento uma solução particular aqui, yp1 para esse, que seria ax mais b, por ela ser linear do lado direito. Para esse aqui eu vou tentar uma y2 do tipo que, ó, mesma coisa, função de linear de primeira ordem multiplicado por e de 2x. Então posso mudar as constantes aqui. Cx mais d que multiplica e de 2x. Aí o que eu faço? Utilizando o teorema AYP, que é um candidato à solução particular dessa EDO, em que a homogeneidade é a soma dessas duas que eu estou tentando, vai ser a YP1 mais a YP2. Vai ser o candidato para essa daqui, tá bom? Depois que eu obter, tá? Você obtém esse cara à parte, depois soma os dois quando você chegar nas respostas e você vai ter a solução particular para essa EDO aqui, certo? Só para continuar e terminar aqui, um candidato à solução particular para esse, eu vou direto pela estrutura da não homogeneidade e vou tentar uma solução tipo A elevado a e de x. Mesma coisa para esse, aqui é um PVI, depois a gente resolve também. Eu tenho uma função linear mais um seno, né? Vamos tentar escrever aqui em cima, por esse caso, ó, uma yp, eu tenho uma função linear ax mais b mais, aí como é que fica mesmo? Como é 10 seno x, eu vou tentar então A eu já usei, né? Então vou ficar assim, c cosseno de x mais d seno de x, porque tem o seno aqui, tá bom? Se tem o seno, você bota seno mais cosseno. Se tem o cosseno, você bota seno mais cosseno sem, tá bom? Então aqui só para dar os indícios, um movimento inicial para a gente aprender um pouquinho da ideia com relação a essa técnica, que ela não tem muito segredo. Você olha para o lado direito e faz um chute com base na estrutura do que está na não homogeneidade, tá? Eu vou fazer um próximo vídeo com a resolução mais completa do que eu estou colocando aqui agora, em que a gente vai entender bem mais a técnica dos métodos coeficientes indeterminados ou ainda do método do chute, certo? Não se esqueçam que aqui no final tem a tabelinha, e essa tabelinha pode ajudar vocês a fazer chutes também, tá bom? Polinômios, enfim, acompanhar a função linear quando você tem uma constante, certo? Então, até já e não se esqueçam de ver os próximos vídeos. Até mais!